Algo superou as estrelas acima de Marte. Outubro de 2025. Enquanto as câmeras noturnas do Perseverance registram um impressionante clarão de 60 km por segundo, compatível com a velocidade e o momento do histórico sobrevoo de Marte pelo visitante interestelar 3, Ila Atlas. As sondas orbitais programadas para Marte silenciam de repente, e as imagens brutas desaparecem no vazio. Em seguida, relatos não confirmados de vários objetos velozes e um enigmático lampejo verde deixam o meio científico em alerta máximo. As primeiras fotos do sobrevoo de Marte sugeriam algo peculiar. Um comportamento que nenhum cometa conhecido deveria exibir, e os lançamentos oficiais de dados pararam bem quando as explicações eram cruciais. O que se passou naquelas sequências perdidas? E será que essas evidências podem redefinir nosso entendimento sobre visitantes interestelares? Em 2 de outubro de 2025, Stephan Barnes, uma personalidade respeitada no universo da astronomia amadora, compartilha um lapso temporal de 9 minutos do céu noturno extraído do arquivo de imagens RAW do Perseverance. A montagem, composta a partir de uma série de quadros sucessivos, revela uma linha fina como lâmina que atravessa o firmamento marciano. A velocidade aparente, de 60 km por segundo, salta aos olhos de imediato, superando com folga qualquer meteoro, satélite ou traço de raio cósmico comum nos registros dos rovers em Marte. Para contextualizar, a sonda solar Parker da NASA, o artefato humano mais rápido, atinge 192 km por segundo apenas no periélio, no fundo do poço gravitacional do Sol. Nesse caso, a marca mantém um ritmo constante à distância de Marte, onde tais velocidades cabem apenas a errantes do espaço interestelar. A abordagem de Barnes é precisa e sistemática. Ele sobrepõe os quadros brutos a um catálogo fixo de estrelas, ajusta a escala de placa com base em separações estelares conhecidas e verifica a consistência de cada marca temporal. O deslocamento da linha é calculado em relação às estrelas de fundo, quadro por quadro, eliminando qualquer artefato de câmera imóvel ou impacto de raio cósmico. Ao depurar quedas de frames e confrontar com mapas estelares públicos, ele divulga o conjunto completo e convida a comunidade a recriar a descoberta ou desmontá-la. O impacto é imediato e explosivo. Dezenas de milhares baixam os frames, reprocessam a pilha e discutem se a linha é autêntica, um erro ou algo mais intrigante. A credibilidade de Barnes, marcada por rigor técnico e ceticismo, dá solidez à sua revelação. Ele enfatiza a importância de verificações externas, alertando contra saltos para hipóteses ousadas sem confirmação independente da origem da linha. O raciocínio é evidente. Caso a velocidade de 60 km por segundo se confirme, o trajeto coincide quase perfeitamente com o movimento celeste previsto para o 3 Ila Atlas. Agora, o ônus se volta para fora. A rede de amadores abraça o enigma. Alguém mais conseguirá reproduzir a irregularidade, ou ela se dissipará sob exame minucioso? Fóruns online explodem assim que o lapso de Barnes é liberado. Em poucas horas, centenas de analistas independentes capturam os frames do Perseverance, ansiosos para validar ou refutar a linha de 60 km por segundo. A controvérsia se divide rapidamente. Alguns celebram acertos, empilhando os frames com roteiros personalizados. Eles afirmam detectar não só o rastro principal, mas indícios de outros movedores rápidos nos dados de 3 de outubro. Outros, usando fluxos alternativos, enxergam apenas ruído. Troca de farpas sobre sobreadaptação e caça-artefatos ecoa de um lado ao outro. Às 0h03 UTC, um rápido brilho verde surge na animação de um grupo. A anomalia em nível de pixel desperta uma onda de conjecturas. Trata-se de um evento de emissão genuíno ou mero golpe de raio cósmico intensificado por empilhamento forçado? Equipes rivais examinam os canais de cor, debatendo calibrações e configurações de filtros. Alguns defendem que o brilho verde é quimicamente viável, uma linha de emissão cometária. Críticos rebatem que a atmosfera rarefeita de Marte e as peculiaridades do sensor da câmera tornam tais clarões mais propensos a serem fantasmas digitais do que ocorrências reais. A escassez de imagens brutas não processadas só agrava a dúvida. Sem os arquivos FIDS originais e telemetria da câmera, toda afirmação permanece preliminar. Testes estatísticos de relação sinal-ruído, uniformidade quadro a quadro e rejeição de raios cósmicos viram arenas de confronto.
A demora no lançamento oficial de dados, sem despejo rápido de pipeline ou roteiros de calibração, alimenta desconfianças. É só o atraso típico de campanhas de alvos móveis, ou algo intencional? A insatisfação coletiva aumenta. Alguns clamam por mediação institucional, pressionando NASA ou ESA para intervir e resolver as brigas técnicas. Outros intensificam a análise open source, compartilhando códigos e pilhas intermediárias na busca por validação coletiva. A veracidade do sinal paira em suspensão, seu destino agora ligado à capacidade das próximas campanhas de orbitadores marcianos de fornecer imagens decisivas e verificáveis por terceiros. Por um curto período no início de outubro, Marte se tornou o ponto de observação ideal no sistema solar para um visitante interestelar. 3 orbitadores, IMRO com o HiRISE, o Trace Gas Orbiter da ESA equipado com XIS, e o Mars Express com o HRC, e foram designados para capturar o Trace Atlas a 3,9 milhões de quilômetros. Isso equivale a cerca de 75 vezes a distância da Terra à Lua. Um abismo tão imenso que mesmo a câmera mais afiada em Marte, o HiRISE, captaria o objeto como pouco mais que uma mancha borrada. Sua resolução máxima em condições ideais o HiRISE, projetado para detectar rochas em encostas marcianas, nunca havia sido direcionado a um alvo se deslocando a essa velocidade ou distância. Suas sequências de imagem foram reajustadas para o sobrevoo com dados de efemérides atualizados, alinhando o campo de visão estreito à frente do trajeto previsto. Cada captura representava uma aposta calculada. Mirar cedo demais faria o objeto sair do quadro, tarde demais, e ele se perderia entre as estrelas de fundo. O CASIS, voltado para imagens coloridas e análise de jatos, organizou uma série de exposições em 4 bandas, visando registrar não só o núcleo, mas também eventuais fragmentos ou jatos se arrastando atrás. A HRSC do Mars Express, com sua faixa ampla e cobertura multibanda, ficou responsável por varrer em busca de estruturas gerais. Seria possível diferenciar um único núcleo de um aglomerado ou identificar um jato solar contra o brilho? A operação demandava coordenação impecável. O cronograma de observações de cada orbitador dependia de previsões precisas do JPL Horizons, atualizadas diariamente conforme o trajeto do Trace Atlas se refinava. As sondas precisavam girar para além de seus apontamentos habituais em Nádia, por vezes vários graus, para seguir um ponto minúsculo em movimento no céu profundo. As restrições a bordo impediam o rastreamento em tempo real. Cada foto era um instante dependente da precisão de cálculos de última hora. Para objetos a distâncias interplanetárias, um erro mínimo na efeméride poderia resultar em falha completa. À medida que o sobrevoo se aproximava, as equipes de instrumentos lidavam com prioridades conflitantes, otimizando o tempo de exposição, reduzindo interferências de raios cósmicos e liberando largura de banda valiosa para transmissão rápida. Cada quadro seria examinado em busca de indícios de forma. O Trace Atlas era um corpo sólido único, um grupo frouxo de pedaços ou algo mais peculiar? A essa distância, só traços de dezenas de quilômetros de extensão podiam ser resolvidos. As bandas coloridas, se obtidas, poderiam expor assinaturas químicas, com faixas amplas em verde, azul ou vermelho sugerindo composições exóticas. Os riscos eram elevados. Com telescópios terrestres ofuscados pelo clarão solar, os orbitadores de Marte ofereciam a única visão nítida. A meta era direta, e se algo incomum ocorresse, e fragmentação, jatos, companheiros, essas imagens seriam as primeiras a revelar. Toda a iniciativa era uma disputa contra geometria, movimento e tempo. Nada de imagens brutas. Essa é a expressão que ressoa em todas as conversas enquanto os dias passam após o sobrevoo de Marte. De rotina, dados de orbitadores marcianos, sobretudo de eventos principais, chegam aos arquivos públicos em poucos dias após a recepção, ao menos na forma não calibrada. Desta vez, zero. Nem do HiRISE, nem do CASIS, nem os vislumbres rápidos habituais do Mars Express. O mutismo é total, interrompido apenas por atualizações de status do Tour, aludindo a calibrações e verificações de qualidade em curso. Dentro do JPL, as equipes de imagem enfrentam uma pressão distinta. O problema vai além de limitações de banda ou atrasos administrativos.
Trata-se do perigo de soltar quadros cheios de impactos de raios cósmicos, pixels quentes não corrigidos ou pilhas desalinhadas que poderiam ser confundidas com fragmentos ou jatos reais. Para um alvo em movimento como o 3I Atlas cruzando o céu a 60 km por segundo, os processos padrão falham. A equalização de campo, correção geométrica e calibração radiométrica precisam ser refeitos do zero. Até os melhores filtros de rejeição de raios cósmicos, ajustados para paisagens marcianas lentas, têm dificuldade em distinguir um rastro interestelar autêntico de uma partícula carregada errante. O chefe de imagem do JPL, sob o peso do escrutínio público, descreve o procedimento como uma corrida contra falhas e ansias. Cada quadro exige verificação de deriva no registro. A efeméride prevista coincidiu com o céu real? Um raio cósmico ou partícula solar deixou um traço isolado que poderia ser interpretado como um objeto companheiro? Nessa campanha, até a pilha de imagens, um passo corriqueiro, vira um campo minado. Um desalinho mínimo multiplica artefatos. Uma sobreposição excessiva apaga traços fracos genuínos. Os perigos são evidentes. Soltar cedo demais e um fantasma digital pode desencadear um alvoroço mundial. Atrasar demais e surgem suspeitas de encobrimento. A equipe de calibração avança quadro a quadro, comparando o movimento previsto do alvo com os rastros reais nos pixels, marcando irregularidades para análise manual. Todo fragmento candidato, todo brilho estranho é registrado, discutido e ou descartado ou elevado. Ninguém no JPL diz que o atraso é prazeroso. A verdade é um entupimento de prudência, priorizando a integridade científica sobre a pressa. Enquanto o mundo aguarda, o próximo lançamento terá de responder a mais que mera curiosidade. Deve esclarecer, com provas, se as câmeras de Marte flagraram um núcleo isolado, um monte de fragmentos ou algo que exija uma interpretação inédita. O brilho verde de um cometa avistado a milhões de quilômetros é, por lo general, um caso resolvido. O dicarbono ou C2 emite uma assinatura verde intensa quando a luz solar rompe seus laços moleculares, um mecanismo tão consistente que caçadores de cometas o usam como marca química. No caso do 3II Atlas, a narrativa se complica. Relatos de durante a janela de sobrevoo de Marte, especialistas afirmam ter registrado um breve clarão verde às 0003 UTC em certas sequências de imagens da Perseverance. A conclusão é direta, e se esse clarão for autêntico, indicaria a presença e atividade de dicarbono no coma. No entanto, análises preliminares de espectros obtidos pela Mars Express e pelo TGO sugerem o contrário. As bandas de emissão de C2 esperadas aparecem fracas ou ausentes, dando lugar a uma composição volátil repleta de dióxido de carbono e pobre em cadeias clássicas de carbono. Em termos laboratoriais, um clarão verde sem dicarbono representa uma contradição. A física comentada padrão não oferece explicação simples para um espectro que emite luz verde, mas carece das bandas do cisne em 516 e 563 nanômetros. Caso a cor seja real, isso exigiria um mecanismo inédito ou a influência de um contaminante novo. Especialistas em espectroscopia, habituados a investigar falsos positivos, recomendam prudência. Sem espectros calibrados e sincronizados com o instante exato do clarão relatado, o paradoxo químico continua inexplorado. Terá sido verde um evento de emissão genuíno ou um artefato digital decorrente da sobreposição de frames e ajustes de cor? Enquanto os dados brutos dos orbitadores de Marte não forem liberados, a única forma de esclarecer essa discrepância é por meio de espectros validados diretamente pelos instrumentos. A próxima leva de divulgações precisará demonstrar, pixel por pixel, se a composição química de 3I Oumuamua realmente desafia as normas estabelecidas. Os dados espectrais da campanha marciana chegam como um teste à ciência clássica dos cometas. Relatos iniciais da equipe da Mars Express enfatizam uma assinatura de emissão dominada por níquel, e não por ferro, invertendo o padrão visto em cometas do Sistema Solar. Linhas de níquel, tipicamente sutis ou ofuscadas pelo ferro, agora se destacam no espectro. Químicos planetários, examinando as proporções, observam que nenhum modelo padrão de formação antecipa essa hierarquia de abundância. A irregularidade vai além dos metais. Os instrumentos do Trace Gas Orbiter detectam uma mistura volátil em que a liberação de dióxido de carbono supera o vapor d'água por uma ordem de magnitude.
Para um cometa se aquecendo próximo ao Sol, espera-se que a água predomine nessa fase. Aqui, o dióxido de carbono reina, com a água quase inexistente. A geometria dos jatos adiciona mais uma reviravolta. Imagens dos orbitadores de Marte, mesmo em escalas centrais, revelam um penacho que não segue na direção oposta ao Sol, mas avança para frente. Um anticauda, voltado para o Sol, com contornos nítidos. Esse jato declina de forma tão abrupta que os modelos de poeira enfrentam dificuldades para reproduzi-lo. A cauda clássica em forma de leque amplo está ausente. Em vez disso, a borda frontal do penacho é afiada, com um gradiente de brilho excessivamente íngreme. Equipes que executam simulações dinâmicas calculam que somente um núcleo grande e denso poderia manter tal penacho sem se desintegrar ou desviar da rota. Grupos de rastreamento estimam a massa do objeto monitorando acelerações não gravitacionais, impulsos sutis de jatos ou degaseificação irregular. Para 3 Oumuamua, o resultado é um silêncio absoluto. Apesar da atividade visível, sua trajetória adere quase perfeitamente à curva gravitacional prevista. O limite inferior implícito sugere algo com pelo menos 10 bilhões de toneladas, mais próximo de um asteroide do que de um cometa. Cada anomalia é registrada, discutida e incorporada a um dossiê em expansão. Modelos naturais são forçados a justificar a química, a dinâmica e a massa impressionante. A tensão aumenta conforme a comunidade científica avalia se essas marcas indicam um objeto que apenas reformula o manual dos cometas ou algo que não pode ser considerado puramente natural. Avi Loeb, reconhecido por expandir os limites da pesquisa interestelar, intervém no debate com um cálculo instigante. Sua equipe executa modelos orbitais, retroprojetando a trajetória de 3 Oumuamua ao longo de décadas para verificar possível sobreposição com o famoso sinal UAU de 1977, o burst de rádio de 72 segundos a 1,420 MHz, a linha do hidrogênio. Utilizando o JPL Horizons e simulações de Monte Carlo, eles calculam a probabilidade de tal coincidência posicional no céu em cerca de 0,6%. É algo raro, mas viável. A linha do hidrogênio carrega peso especial nos círculos de SETI. Trata-se da frequência mais provável para a sinalização interestelar. O grupo de Loeb defende que, se algum objeto merecesse um acompanhamento radiofônico direcionado, seria um que atravessa as coordenadas do UAU e viaja a velocidades interestelares. Pesquisadores de SETI, sempre cautelosos, alertam para as armadilhas, incertezas posicionais, a imensidão do céu e o perigo de raciocínio retrospectivo. Ainda assim, a precisão de um sinal de banda estreita na linha do hidrogênio continua sendo o critério ouro para a artificialidade. A natureza não transmite em canais tão precisos. Com 3 Oumuamua agora atrás do Sol, a dúvida persiste: a próxima janela de rádio trará algo além do silêncio? Após 29 de outubro, 3 Oumuamua entra na zona de eclipse solar, impedindo observações tanto da Terra quanto de Marte. Pelos próximos 5 semanas, nenhum telescópio conseguirá monitorar sua posição, luminosidade ou estrutura em evolução. Essa interrupção não é incomum. O periélio sempre impõe uma pausa forçada, limitada pelo ofuscamento solar e pelas restrições de segurança das sondas. Ao longo de novembro, cientistas planetários, astrônomos amadores e defensores de assinaturas tecnológicas todos aguardam o calendário, ansiosos pelo início de dezembro, quando o objeto ressurgirá no céu pré-auroral. 4 métricas principais dominam a lista de observação. A luminosidade geral, a rota em relação às estrelas de fundo, a forma da cauda ou do jato, e as assinaturas espectrais. Todos esses aspectos serão examinados em busca de alterações. O objeto se fragmentou, enfraqueceu ou desviou sua trajetória? A oportunidade seguinte é curta, porém fundamental. A confirmação dependerá do que surgir daquela sombra solar e se os resultados coincidem com as previsões ou aumentam o enigma. Separar o sinal do ruído inicia com uma escada simples. Na base, a repetibilidade. Elementos autênticos, sejam riscos, clarões ou acompanhantes, precisam se manifestar em pilhas independentes, com carimbos de tempo e efemérides alinhadas entre as equipes. Artefatos, ao contrário, desaparecem quando os processos ou calibrações são ajustados. Em seguida, a validação em múltiplas bandas.
Um objeto real deve se manifestar em mais de um filtro ou comprimento de onda, com proporções de cor que sejam fisicamente coerentes. Artefatos geralmente piscam em um único canal ou invertem cores com processamentos variados. Acima disso, marcas geométricas e dinâmicas. Verdadeiros acompanhantes devem se deslocar em paralelo, rastreáveis conforme trajetórias esperadas e com separação constante, sem saltos ou borrões relacionados à ordem das pilhas. No topo, manobras ou estruturas, movimentos intencionais, rádio em banda estreita ou geometria recorrente. Esses são quase impossíveis de serem imitados pela natureza. Cada alegação sobe essa escada, enfrentando provas mais rigorosas a cada degrau. O ônus da comprovação cresce com a ousadia da afirmação. O placar está em aberto. Registre cada irregularidade, exige evidências concretas e permita que os dados falem por si. Quimicamente, 3 pontos. O INA Atlas desafia os modelos de cometas. Sua proporção de níquel para ferro, composição rica em dióxido de carbono e pluma massiva de poeira solar destacam-se. No entanto, a prova mais vital ainda está fora do alcance público. A trajetória projetada do objeto sobrepõe-se à localização do sinal UAU de 1977, com probabilidade calculada de 0,6%, mas nenhuma detecção de rádio independente surgiu até agora. Enquanto o INA Atlas se aproxima do periélio e de um período de interrupção nas observações, os fatos exigem paciência e precisão. Até o próximo lançamento de dados, o enigma persiste. Temos um quebra-cabeça interestelar, uma pilha de irregularidades e respostas não confirmadas. Apenas as provas e o que faremos com elas a seguir.